Convidamos agora Rogério Lemos Ribeiro, que possui graduação, mestrado e doutorado na área de Engenharia Civil, é membro da Associação Mineira da Síndrome de Williams, núcleo do Triângulo Mineiro, e é pai do Matheus, que possui Síndrome de Williams. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o Dr. Luiz, doutora Nívia, doutora Lourdinha, doutor Sérgio, pela apresentação hoje de manhã, brilhante apresentação. E queria falar que a minha formação, ela passou que eu sou engenheiro, civil, não tem nada a ver, com o congresso aí de genética, mas a minha formação aqui, como a Jo fala, é como pai de uma criança com uma doença rara, doença de síndrome de Williams, tá? Então, eu faço parte... Obrigado. Eu faço parte da Associação Brasileira de Síndrome de Williams. Nós mudamos para cá há 4 anos, 5 anos, Aline? E a gente estava bem envolvido lá em São Paulo, Jo? Aí a Jo falou assim, não, você vai contribuir lá no estado de Minas Gerais. Então, essa foi a nossa missão e agora a gente faz parte da Associação Mineira de Síndrome de Williams. Como esse ano o tema das pesquisas sobre doenças raras é investigação e pesquisa, que eu pensei? A gente tem um grupo no Facebook, tem um grupo no WhatsApp com 200 pais, que participam do grupo, e chegou a ideia de falar assim, esse ano é o tema investigação e pesquisa, por que não a gente não aproveitar esse grupo, ao invés de ficar falando coisas que não tem nada a ver, vamos fazer um censo aqui sobre síndrome de Williams, para saber como é que nossos Williams eles estão, no cenário nacional, porque tem pais desde do norte até a região sul, e a partir disso a gente sugerir pesquisas, ver o que está mais afligindo, Então é um censo, não tem dados estatísticos ainda, porque não está finalizado, Pode passar. Então, eu vou falar sobre a evolução de síndrome de Williams no Brasil. Pode passar. Temos na BSW 735 pessoas diagnosticadas com síndrome de Williams. E no nosso estado de Minas Gerais, são 61 pessoas diagnosticadas. Aqui está 56, mas a gente já descobriu, só durante essas semanas aí, descobrimos mais 5 pessoas, não sei se é porque devido ao congresso começou a aparecer, E aí eu já cadastrei elas na BSW. E a incidência, pode passar, é 1 para cada 10 mil nascidos vivos, possui síndrome de Williams. Se nós pegássemos aí o Triângulo Mineiro, está dando eco, 14 casos de síndrome de Williams cadastrados na Associação Brasileira de Síndrome de Williams e na Associação Mineira. Se fizermos a correlação de 1 para cada 10 mil, contando que o Triângulo Mineiro possui de mais de 2 milhões de habitantes, contando com Uberaba, Patos de Minas, Tuiutaba, a gente chegaria a uma estimativa de 217 casos, E temos apenas 14 casos de síndrome de Williams, sendo 6 em Uberlândia, hoje que a gente está se conhecendo, primeira vez que eu conheço os Williams aqui da região. De Uberaba temos 3, eu acho que está os 3 aqui ainda, inclusive. Patos de Minas temos 3, Capinópolis 1, que é o Daniel, não sei se ele já foi embora, e Tuiutaba temos um caso, Aí ele ali, Tuiutaba. Que eu entrei em contato com a família através do cadastro e pedi, convoquei eles para vir na reunião, e a gente se conheceu. É uma oportunidade. Pode passar? Bom, aí fica a pergunta, Se temos estimativa de 217 casos, onde estão os outros 203? Que pode estar por aí sendo taxado com alguma deficiência intelectual ou um problema cardíaco, um sopro, como foi diagnosticado o meu filho quando ele nasceu, e não sabe que está correndo risco de vida, porque pode ter uma anomalia grave cardíaca, pode ter uma anomalia da estenose,
das artérias, né? Então, onde estão os outros 203? Né? Então, cabe à nossa associação procurar, junto com o geneticista, junto com os médicos, difundir a síndrome de Williams na região, né, para que a gente consiga achar, e é uma maneira de salvar a vida dessas pessoas que estão sem o diagnóstico, né? Pode passar? Então, foi através desse grupo do WhatsApp, que tem 200 membros hoje, que eu fundei há 3 anos, que surgiu a ideia de fazer a pesquisa, né, sem a pretensão, eu não sou médico, né, sem a pretensão, né, de querer fazer alguma coisa na área da medicina. A gente só quer indicar uma contribuição da Associação Brasileira de Síndrome de Williams para sugerir futuras pesquisas, né? Pode passar? Bom, quem respondeu, então, 38 pessoas foram da do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro 18, 20 do estado de Minas Gerais, Distrito Federal 6, Goiás 5, Paraná 4, e aí vai diminuindo, Maranhão 1 apenas, né? E Pernambuco 1. Lembrando que essa pesquisa está em aberto ainda, não foi fechada, tá? Então isso quer dizer que é um censo, né? Não dá para fazer uma estatística porque a gente tem a intenção, né, de conseguir o maior número de pessoas, principalmente que são cadastradas na BSW, certo? Pode passar? Dessa pesquisa a gente fez vários questionários, né, que o Dr. Sérgio passou até amanhã, ele adiantou um pouco, né? Por exemplo, as características faciais, isso na área da pediatria, né, ou os médicos, né, que estão formando, que a gente falou até ontem, né, não tem doenças raras no curso de medicina, né? Então isso eles acabam aprendendo ou com simpósios, em congressos ou na vivência, né? E por que não a associação Nós como Pais não difundir? As características faciais, como nariz pequeno, empinado, né? Hoje a gente bate o olho, né, e já sabe quem tem síndrome de Williams, quer dizer, já consegue dar uma porcentagem alta, né, só de bater o olho. É claro, né, que tem que fazer o exame genético, tem que passar com o geneticista, mas a gente já tem uma característica facial que a gente consegue lembrar. Como síndrome de Down para vocês é muito familiar já, né? Vocês batem o olho e sabem que tem síndrome de Down. Lábios cheios, dentes pequenos, sorriso frequente. Pode passar? Outra coisa, Rosilene, né, um dos motivos que a gente chamou ela, eles possuem alta capacidade auditivas, verbais e musicais, né? Então, por que não treinar lá em São Paulo, nós temos, através da Associação Brasileira, da Jo, da Silvana, montaram um grupo lá no Instituto da Criança, de Síndrome de Williams. Então, é um grupo musical só com pessoas com Síndrome de Williams. Temos o Alan, né, a gente até convidou eles para vir, mas não deu. Ele toca 11 instrumentos musicais e não sabe ler nenhuma partitura, né, Jo? Toca 11 instrumentos musicais, né? Então, é ouvido absoluto, né? Como a gente ouviu falar. Pode passar? Essa pesquisa aí, olha que norte que ela deu. A doutora Lurdinha, ela falou disso e bateu, ó. 80% das pessoas que têm síndrome de Williams possuem alguma anomalia cardíaca, né? Então, o nosso censo está batendo, está coincidindo com a literatura aí. E a estenose aórtica supravalvar, a ESVA, é o defeito cardíaco mais frequente aí, que é o caso do Mateus e da grande maioria que tem alguma anomalia, a estenose supravalvar aórtica. Pode passar? Outra coisa, um dado importante que nós já extraímos dessa pesquisa: 29% possui distúrbios do sono, né? Foi um dos motivos também que o Sérgio se interessou, né? E até comentou aí de sugerir pesquisas lá na Unesp. Então, a associação ela faz esse papel, né? 17% possui algum tipo de adenoide, adenoide, e 13% relatam ter otites frequentes. As otites está baixa porque, lembrando que eu acho que foi muitas pessoas que já operaram, né, colocaram carretel, ela não possui mais otite, então ela não assinalou isso daí. O Mateus, ele teve mais de 40 otites desde o nascimento dele, né? Então ele fez a cirurgia, hoje ele não tem mais. Ele colocou carretel, fez adenoide, fez amígdala, né? Ele não tem mais. Então esse índice está baixo, então deve ser esse o motivo aí as pessoas já passaram cirurgia e não tem mais. Pode passar? Olha um dado importante aqui que a Jo, eu acho que ela ficou boquiaberta, né? Né, Jo? Você falou quando começou, o Williams não era alfabetizado. E a gente tem um relato aí
Dos 112 pais que responderam, 30% das pessoas com síndrome de Williams sabem ler e escrever, né? Então, 30% de 112 dá por volta de 30 a 40 pessoas aí sabem ler e escrever. Isso é uma evolução, só que por outro lado, a gente vê o lado negativo. A gente tem 70% das pessoas que não sabem ler e escrever, então é um índice alto, né? E a gente precisa corrigir isso, investir em políticas públicas sobre isso. Pode passar? Bom, aí uma das minhas perguntas: quantos filhos tem fora o seu Williams? A grande maioria, né, ela tem um filho e a 0 é a segundo lugar, né? Quer dizer, só o Williams. Quer dizer o quê? Eu até pergunto, na minha pergunta tem a seguinte pergunta, né? Você ficou com medo de engravidar novamente? Né? Então a grande parte diz que sim, né? Pode passar? Que é essa daí, né? Então, essa parte em verde, 25%. Não, a parte amarela, melhor não engravidar de novo. Os que responderam sim é uma pequena parte e a grande parte não, tá? E o Williams foi o último filho, quer dizer, encerrou a fábrica. Pode passar? Bom, isso daqui é uma pergunta social, que a gente pensar como que a gente vai fazer com as mães, principalmente. Você parou de trabalhar para cuidar dos seus filhos? Do seu Williams, depois do diagnóstico? 51% parou de trabalhar. Não é um problema social, né, Jô? A Jô estava me contando que se ela não parasse ela não parou de trabalhar, foi uma opção dela, ela está no outro lado da curva lá, né? Mas e as mães que param de trabalhar e recebem o benefício, o LOAS, né? Ou uma pensão do filho, aí o filho veio a falecer, aí essa mãe, né? Quem vai cuidar dessa mãe? Quem é que vai dar o sustento para a mãe? Porque ela não aprendeu uma profissão, ela não, né, não está mais no mercado de trabalho. Então é um problema social isso daí, né? Pode passar? Bom, escola, né? A gente perguntou sobre inclusão, aí a gente queria saber que tipo de escola que ele estuda. 22% pública regular, não, particular regular sem inclusão, e tem a particular regular com inclusão. A pública regular com inclusão foi a maior, foi 38%, né? Porque hoje o Estado, esse gráfico aí, ele deu uma desformatadinha, ele subiu um pouco, né, Nassau? Estou vendo Nassau aí. A gente estava fazendo, ele subiu as letras, então, mas é para baixar um pouquinho. Então, a pública regular sem inclusão foi a que mais os filhos, né, que responderam esse questionário estudam, né? E a Jo, ela bate na tecla que é onde que a gente pode cobrar, né, o cuidador ou uma pessoa para ficar com os Williams, que em particular já é um pouco mais difícil, né? A paz, 5,8%, escola especial 1,9%, não estuda 11%, é alto, né? E outros 15,5%, outro tipo de escola técnica, etc. Pode passar? Sabe ler e escrever? Então 31%, não, já falei sobre isso, né? 31% sabe ler e escrever. Pode passar, acho que repetiu aí. Essa pergunta é interessante. Se adulto trabalha, né? Apenas 3 pessoas das 54 respostas que é adulto, né, trabalham, né? Então 5,6%. Por que o restante, os outros 95% não trabalham, né? Então isso quer dizer o quê? A gente tem políticas públicas em inclusão das pessoas com deficiência física. Em deficiência intelectual a gente não tem no mercado de trabalho. Então a pessoa que tem, por exemplo, surdo-cegueira, ela consegue arrumar emprego muito mais fácil que quem tem um problema de intelectual. Ou a pessoa cadeirante, né, consegue arrumar emprego muito mais fácil. Então a gente tem que investir nisso daí. Com doença mental, né? Pode passar? Atividades físicas, né? A gente quer saber aí se faz algum tipo de atividade física, artes marciais, esporte, né? Então, grande aí atividade física na escola, né? Então, por isso que precisa saber da estenose supravalvular aórtica, anomalia cardíaca, porque dependendo do grau da estenose, ela não pode, tem que pegar mais leve nas atividades físicas, né? Senão a pessoa pode ter algum problema, principalmente cardíaco, né? Por isso que é importante aí ter o diagnóstico aí. Pode passar? Atividade musical, olha lá, Rosilene. Musicalização 20%, musicoterapia. Eu falo musicoterapia, o Matheus, ele começou a falar a partir do momento que ele fez musicoterapia.
Ele tinha 3 anos e meio, ele não falava nenhuma palavra, eu achei que ele ia ficar mudo, né, Aline? Ele fazia fono desde 1 ano, começou a musicoterapia lá em São Paulo, na FMU, desembeçou a falar, né? Hoje a gente pede para ele parar, né? Vocês viram aí. Conservatório, né? Eu coloquei essa daí, mas só deu o Mateus aí, né? Tá baixo, né? Esse índice. O que me chamou a atenção, o instrumento que o pessoal mais usa aí é bateria. 53% os Williams gostam, né? A repercussão, né? Pode passar. Como ficou sabendo da associação? Então, isso, internet 60% é o poder da internet, e 21% o médico indicou. No nosso caso, foi o Dr. Fernando Koch, quando a gente descobriu que o Dr. Sérgio falou, né, que ele que indicou o Dr. Fernando Koch para nós, e o Dr. Fernando Koch indicou para a BSW, né? Então, a associação ela já está sendo indicada aí pelos médicos. É uma coisa importante porque ela entra no nosso cadastro, né, tem todo um cuidado aí. Pode passar. Tem diagnóstico de síndrome de Williams? Então, dessa grande porcentagem aí, 2 disseram que não tem o diagnóstico ainda, estão buscando. Que a gente tem um problema grande, né, de onde fazer o exame, né? A gente não está achando local para fazer exame gratuito. A gente tem a Rede Sara aqui no estado, né, ou Brasília, que é mais perto, né? Como eu disse ontem, é mais perto ir para Brasília, Goiânia, do que ir para Belo Horizonte, né? Mas para você fazer um exame do FISH, que é o que detecta a elastina, né, a gente aqui no município, a UFO não está mais fazendo, né, doutor? Nunca fez? E teve gente que respondeu que fez o FISH na UFO. Acolhia, mandava para fora. Pode passar? Se sim, qual o tipo de exame que fez, né? Então, o exame clínico, né, que a maioria dos casos já basta, 13,3%. O FISH, que é o que detecta aí a falta de elastina, 78%. O cariótipo, 17%. O MLPA, 10,5%. E esse CGH Array, que é o... Quanto custa? R$5.000, né, que vocês estavam falando ontem. Né, teve aí 5,7%, que é um exame caríssimo, né, que esgota outras possibilidades antes de chegar nesse CGH Array. Pode passar. Bom, local que realizou o exame genético no Brasil. Então, a BSW, 8. Mas a BSW, Unesp e Botucatu é o mesmo, né? O Dr. Danilo vai lá, ou a Jo, ela enche um ônibus de Williams e leva para Botucatu. Né? Então, a Unesp, através de pesquisa, né, faz os exames de Williams para a BSW. Rede Sara, 11. Unesp Botucatu, então, pode juntar com a BSW aí, 5. Unimed, 3. O HC do Instituto da Criança, 7. Fleury, 3. Laboratório Sérgio Franco, 4. O FMG, lá com o Dr. Vitor, né, doutora Nívia? A UFO, aí teve alguém que respondeu que mandou para fora. O Instituto Fernandes Figueira, que é o Fiocruz, né, 3. O HC de Ribeirão, né, e o NB, 1. Aí tem outros, então eu coloquei os principais aí no Brasil. Aí teve a curiosidade de saber de Minas Gerais. Pode passar. Em Minas Gerais, onde é que a gente faz o exame, né? Então, Hospital das Clínicas BH, 2. Uberaba, 1. Deve ser particular, não sei. Hospital das Clínicas da UFO, que nem o Dr. Luiz falou, que manda para fora, 2. Belo Horizonte, 1. Rede Sara, 3. A BSW do Dr. Danilo, mesmo aqui em Minas Gerais, ainda vai alguns para São Paulo. O FMG com o Dr. Vitor. Hermes Padim, Laboratório Gene. Genoma USP. Genoma USP aí foi nós, né, Aline? E não fez exame genético aí, tem uma porcentagem. Pode passar. Atendimento de rotina. Quais os atendimentos aí de rotina? Cardiologista, então, 83% frequenta o cardiologista. Nefro, 30%, neurologista, 33%, otorrino, 30%, geneticista, 49%. Falaram para nós, né? Esquece pediatra, agora o seu pediatra é geneticista, né? Quando a gente descobriu a síndrome, não, para de ir em pediatra, agora é geneticista. Isso foi nos falado. Psiquiatra, 10%, gastro 11%, pediatra 66%, ainda é alto,
Endócrino, achei alto aí também, 39%. Urologista, 10%. Ortopedista, 25%. Ortopedista, a gente lá no grupo, a gente vê muitos relatos das pessoas que os filhos têm muitas dores no joelho, né? E muitas dores no tornozelo, no pé. Vai no médico, né? Vira de uma vez e não acha a causa, né? Então, mais uma aí, para sugerir uma pesquisa nesse tipo de anomalia aí, né? Por que que acontece? Escoliose. Está no próximo slide. Pode passar. Não, está no outro ainda. Bom, aqui continuando especialidades, fisioterapia, psicologia, nutricionista, dentista. Olha os dentistas aí bombando. Terapia ocupacional, fono, ecoterapia, que está provado que a ecoterapia, o movimento do cavalo ajuda na coordenação motora da criança, hidroterapia e outros. Pode passar. Tem plano de saúde? 64% diz que sim, 35% diz que não. Então, isso daqui, como eu digo, não posso levar isso aqui como estatística ainda, porque quem respondeu foi o pessoal do WhatsApp e do Facebook, que é da associação, né? Então, que faz parte da Associação Brasileira. Então, tem muita gente que nem tem internet, nem tem celular, nem tem computador, e aí a estatística muda aí para o plano de saúde. Pode passar? Bom, as anomalias encontradas aí, então, as deficiências orgânicas. A cardíaca, por enquanto, deu 57%, deficiência intelectual, 85%, otites frequentes, 14%, epilepsia ou crises de ausência, 3,7%, coordenação motora prejudicada, 53%, lordose, cifose, escoliose, 4,7%, doenças renais, 12%, Chiari tipo 1, 3%, a gente achou 3%, que tem a malformação, o Dr. Sérgio falou hoje de manhã. Dores nas pernas e joelhos, olha isso, 35%, né? E não sabe por que que tem. Porque tem aquela do encurtamento do tendão, né? Mas meu filho já foi e já viu que não tem encurtamento do tendão. Mas dói, ele chora, ele geme, ele não consegue, de tanta dor no joelho, não consegue pôr o pé no chão, né? Problemas na tireoide, a gente encontra aí 22%, problemas hormonais 11%, dificuldade de alimentação na infância aí 68%. Puberdade precoce também chamou atenção, as meninas com 9 anos, 8 anos estão já na puberdade, né? As meninas principalmente, aí tem que fazer o, né, 7 anos. Porque senão para de crescer, né? Então, isso foi uma coisa que preocupa bastante, né? Hérnia inguinal ou umbilical, 35%. Agenesia dentária, 14 pessoas relataram que vocês tiveram. Genesia de rim, 3. Ausência ou má formação em algum outro órgão, genesia, né, 4. Estrabismo, baixa visão, hipercalcemia, né? Hipercalcemia deu baixo aqui, mas a Jo falou assim, ó, geralmente a hipercalcemia dá até no primeiro ano, né, Jo? E os pais às vezes nem sabem, né, hipercalcemia. O que está em casa? A genesia é falta. A pessoa nasce sem o rim ou nasce sem o dente, né? Faz um raio-x panorâmico e vai ver que não vai nascer os dentes permanentes depois. Alô? Então a genesia é falta, né, de algum órgão, e de rim temos 3 casos, dentária 14. Estrabismo 22, baixa visão, a Jo falou quantos que a gente tem com problema de cegueira, síndrome de Williams? 4 casos de cegueira de síndrome de Williams, né? Pode passar. Bom, aí aquele aspecto lá que das características faciais, né? Então, nariz curto ganhou aí com 75%, lábios grossos a maioria tem, dentes pequenos e pontiagudos
né, 64%. Comunicativo, 80%. Personalidade extrovertida, 82%. Apresenta bom vocabulário. Dificuldade com matemática e noção espacial, 70%. Relacionamento com crianças menores, dificuldade, né, de relacionamento com crianças menores. Geralmente o Williams gosta de uma pessoa mais velha que ela, não tolera muito mais nova. Uma que chamou a atenção aí, transtorno do espectro autista, confirmado. 9 pessoas, mesmo na síndrome de Williams, que dizem que é o oposto ao autismo, tem 9 que tem também o espectro autista, tá? Mas isso precisa ser investigado ainda a fundo, para entender o que a mãe entende como o espectro autista confirmado, né? O TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, 3,4%. Pode passar. Problemas com anestesia, que o Dr. Sérgio aqui falou hoje de manhã, e é uma coisa que a gente chama muita atenção, porque lendo relatos, o problema de morte súbita em cirurgia de síndrome de Williams, um síndrome de Williams vai passar por uma cirurgia, e se não fizer a consulta pré-anestésica corretamente, ou se não estudar, né, as características cardiológicas do paciente, algumas não conseguiram voltar depois da cirurgia, ou depois de 24 horas vieram a falecer, que eles chamam de morte súbita. Então tem uns artigos aí que chamou a atenção, e muitos aqui vão fazer um simples cateterismo e morrem no exame. Um simples cateterismo ou um exame simples, tá? Pode passar. Problemas com obesidade, 17,8%, síndrome de Williams. Eu separei os de Minas Gerais, deu 25%. Então a comida daqui é boa, né? Queijo, pão de queijo, deu 25% só de Minas Gerais. Próximo. Realizou cirurgia, 58% já, e 41% não. Próximo. Qual cirurgia que realizou, né? Então, a que ganha aí foi a hérnia inguinal bilateral, 45%, a umbilical 12%, e depois tem a cardíaca, 18%, adenoide, amígdala, caetano no ouvido, joelho, retirada tumor, bexiga, testículo, né, que tem aquela criptorquia. Pode passar. Possui baixa estatura, então 57% dos pais relataram que os filhos têm, 42% não. Pode passar. Pressão alta, 17% sim, 83% não. Pode passar. Fez tratamento em hospital de referência, então 33% não, né? Vão no pediatra, o pediatra vai no nefro para ver isso, vai. Então 33% só que sim, o restante não faz tratamento em hospital de referência, ou por não ter, né, falta, ou, né, devido aí às dificuldades, né, de conseguir. Próximo. Qual o nome do hospital de referência, né? Então, aqui eu só separei de Minas Gerais, com o pessoal que respondeu de Minas. Biocor, HCUFO, Hospital das Clínicas, esse daí deve ser de Belo Horizonte, tá? Então, quem respondeu do Hospital de Referência de Minas Gerais foram esse daí. Mas do Brasil inteiro teve a Rede Sara, que ganha, né, o Hospital das Clínicas de São Paulo, e o Instituto do Coração, né, que por ser comum, né, a deficiência, a anomalia cardíaca é onde que mais atende síndrome de Williams. Pode passar. Bom, conclusão então, que eu fiz essa pesquisa que não terminou ainda, porque a intenção é todo mundo preencher, né? Grande carência de pesquisa síndrome de Williams no Brasil, alta prevalência de população com síndrome de Williams que não lê ou escreve no Brasil, dificuldade para inserção no mercado de trabalho, potencial de crescimento e estímulo, atividades musicais, falta de centros de referência sobre a síndrome de Williams ou outras doenças raras em Minas Gerais e no Brasil, que foi o tema de ontem, né? Que já ficamos um pouco otimistas com as notícias de ontem. Pode passar. Dificuldade de obter atendimento na saúde pública, né? Que foi aquele relato que eu fiz. Dificuldade em relação de exames genéticos para confirmação de síndrome. E síndrome pouco conhecida na área médica e da educação, né? A gente chegou aqui em Uberlândia e ninguém conhecia, né? Então a gente acaba também tendo que levar algum material, alguma coisa para
principalmente para o médico saber onde que ele vai descobrir as coisas do seu filho, né? E baixo número de geneticistas em Minas Gerais e no Brasil, né? São 237, Jô. O doutor Luiz sabe mais, né? Quantos geneticistas no Brasil? 200, né? 240. Então, por que essa área de geneticistas, né, é tão baixo, né, entre as escolhas dos médicos no Brasil? Quem for fazer pergunta, faça no microfone, para quem estiver em casa assistindo, possa participar, e quando for reprisarmos, tem a pergunta também. Eu estou falando que, pelo que eu entendo, é claro que o doutor Luiz tem outra explicação, é que o governo entende que o geneticista, se vocês prestarem atenção, o geneticista que atende pelo SUS, ele só atende na universidade. São poucos os geneticistas que estão atendendo num hospital, né? E aí, o geneticista da universidade, são poucas as universidades que vão ter, né? E por isso que a importância dos centros de referência, porque dentro dele vai garantir que vai ter o geneticista. Você está comentando sobre o porquê que tem poucos médicos geneticistas, não é isso? Então, a decisão de fazer uma especialidade médica após a graduação, ela envolve muitas coisas. Tem o interesse individual, né, de gostar, a vocação de gostar de genética. Tem a questão do mercado de trabalho. Tem os desafios em relação ao tipo de problema de saúde que a pessoa vai enfrentar, né? Portanto, não é uma decisão fácil. O médico geneticista, os problemas de saúde que requerem a participação dele, geralmente são problemas de saúde de difícil manejo, de difícil diagnóstico, e que requer uma infraestrutura de investigação que poucos lugares têm. Então, por isso eles se concentram em grandes centros, onde tem melhor oportunidade para exercer o seu trabalho. Exercer atividade genética médica significa trabalhar com pacientes, geralmente crônicos, com doenças difíceis, incapacitantes, com malformações congênitas, alterações de crescimento, desenvolvimento, problemas de difícil manejo. No passado, não haviam medicamentos específicos para nenhuma enfermidade de causa genética. Nos últimos anos, o surgimento de alguns medicamentos tem mudado um pouco esse cenário e já existe um interesse talvez um pouco maior para o exercício dessa especialidade. Porém, muitos alunos de graduação, ao terminarem o curso de graduação, não tem a informação suficiente para tomar essa decisão, porque ele não teve genética médica no seu curso. E às vezes ele tem raiva de genética, porque ele viu aquela genética que ele estudou no ensino médio ser reproduzida novamente no ciclo básico dos seus cursos de graduação, de uma maneira que ele não vê o vínculo entre aquele conhecimento e o que ele vai aplicar depois de formado. Então, o que acontece? Desses mais ou menos, menos de 300, digamos, médicos com formação em genética, muitos não exercem genética médica exclusivamente. Por quê? Eles exercem outras especialidades ligadas à genética, até fazem mais uma especialidade, como no meu caso, estou dando um exemplo, eu sou geneticista de formação e fiz pediatria depois de muitos anos. Por quê? Para falar a mesma linguagem dos médicos em geral e ficar com eles. Esse foi o motivo principal, né? Então, o que acontece? Essa decisão, para ser modificada, ela precisa
de um incentivo durante a graduação, para que o aluno tenha a informação para tomar essa decisão. Nós, muitas vezes, somos procurados por jovens, espertos, que gostam de genética e que querem fazer um treinamento em genética médica. E nós orientamos onde é que tem os centros de formação, as residências. A primeira residência foi em Ribeirão Preto, mas depois apareceu em São Paulo, em Campinas, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Brasília. Então tem a residência de genética médica. Agora, a decisão para fazer uma residência genética médica, existe esses problemas todos que o aluno de graduação precisa superar. E ele tem medo, porque é um grande desafio, não é, fazer a sua especialidade em genética médica. Ele vai enfrentar problemas de saúde de difícil manejo e que até muito pouco atrás não havia nenhuma possibilidade de uma política pública para formatar o atendimento em genética médica, conforme discutimos ontem, né? Quem sabe, após a concretização dessa portaria ministerial e os centros de referência no atendimento em doenças raras proliferarem pelo país, mais médicos vão se interessar na sua formação em genética, porque ele vislumbra ali um local onde ele vai trabalhar e ele vai poder tentar resolver o problema do seu paciente. Certo, então estamos no caminho, né? Estamos no caminho da mudança aí, dos profissionais aí da área da saúde, escolher que é uma profissão, né, muito importante, né, porque ontem nós estávamos falando, né, os raros são, se for individual, são poucos, mas eu falo somos porque tenho um filho, eu me considero também, né? 15 milhões de pessoas com doenças raras no Brasil, né? Então é um número grande, né? Não é um número para subestimar essas pessoas aí que não têm um tratamento. Pode passar. Bom, agradecer então, né, o projeto Angel Hair, Carol Cordeiro, eu luto pela Imuno, a AME, né, Amigos da Atrofia Muscular Espinhal, nós fomos os idealizadores dos dois eventos, a Universidade Federal de Uberlândia, Associação Brasileira de Síndrome de Williams, a Liga, né, que nos ajudou aí. Ontem a Isabela, 1h da manhã, estava mandando mensagem para mim: cadê a Isabela? Né, a pessoa estava muito ligada, né, em querer dar certo. A Unimed Uberlândia, né, por ter patrocinado aí o COF. E a doutora Flávia aí, que é plausível, né, da sua parte, apoiar os raros, né, e incentivar esse tipo de encontro ou tipo de fórum aqui na cidade de Uberlândia, né. Muito obrigado, agradeço mesmo essa sua iniciativa de nos apoiar, tá? Pode passar? E uma frase aí, né, quando a gente estava planejando: nenhum de nós sozinho é tão bom como todos nós juntos, tá? Então, queria agradecer a vocês. Obrigado a todos. Pode passar. Esse é meu contato. Obrigado. Muito obrigada pela palestra, Rogério. Agora, nós vamos ter a palestra Projeto Angel Hair, Desafios da Educação Inclusiva, que vai ser proferido pela Carolina Cordeiro e pelo Pedro. A Carol é geógrafa, fundadora do projeto Angel Hair,